E estamos de volta com a mesma papagaiada de sempre. Nós estamos ainda no começo de 2023 e já deve ser pelo menos a terceira vez que alguém vem com conversa de que o Brasil está em vias de aderir a alguma moeda alternativa ou alguma coisa do gênero. Quer dizer, não param de vir aí histórias e conversas e outras maluquices do gênero, e agora a moeda comum dos BRICS. Até que ponto podemos levar isso a sério? Então, você está no canal Investidor Cético e a gente volta logo depois da vinheta. Vamos lá, eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta e você pode, inclusive, se você quiser, deixar a sua resposta aqui nos comentários. Mas suponha que, hipoteticamente, você é uma pessoa que presta algum tipo de serviço. Para mim, estou te contratando para prestar um serviço qualquer e eu te dou a opção de você receber por esse serviço na moeda da sua preferência, qualquer uma. Pode ser em dólar, pode ser em euro, pode ser em reais, pode ser em franco suíço, pode ser em libras esterlinas, pode ser em ien japonês. Você escolhe qual moeda você vai preferir receber pelo seu serviço. Bom, se você for como a maioria das pessoas que eu conheço, muito provavelmente você vai querer receber em alguma moeda forte, que é internacionalmente reconhecida, caso do dólar em particular, ou talvez em reais, porque eu suponho que você esteja no Brasil e você vai pagar suas contas em reais, então vai facilitar um pouco a sua vida. Pois é, essa é a resposta da maioria das pessoas. Eu pedi para responder aqui na área dos comentários para ver se vem alguma coisa diferente, mas por experiência eu sei mais ou menos qual é a resposta. Então, quando a gente ouve falar aí de alguma nova moeda, alguma coisa do gênero, eu fico um pouco surpreso e um pouco, eu diria até estarrecido, de como as pessoas não consideram esse fator, que o que dá a uma moeda o status de uma moeda franca, de uma moeda usada correntemente para as transações internacionais, ou aquilo que se chama de moeda conversível, não é um decreto, não é uma lei, ou não é a vontade de algum líder ou de presidente de algum país. É o fato de que as pessoas dão valor àquela moeda. Então, hoje, por exemplo, nós podemos dizer que a moeda franca do mundo é o dólar. Nós temos algumas outras que são moedas conversíveis também, então, como já foram mencionados, euro, libra esterlina, outras tantos. E como que a gente sabe que uma moeda é uma moeda correntemente aceita, né, que realmente ela tem valor? É muito simples, é fazer o teste do restaurantezinho no meio da África ou em algum lugar do Sudeste Asiático ou mesmo da América Central. Experimente em um lugar desse se tiver oportunidade e veja como que você paga a conta. Se você puxar uma nota de 100 dólares e o cara aceitar, você já sabe. Agora, se você puxar uma nota de renminbi, de rublos russos, ou pesos argentinos, ou mesmo o nosso venerável real brasileiro, vamos ver se o cara aceita. É simples assim. Então não adianta alguém vir dizer, não, vamos criar uma alternativa ao dólar. A coisa não funciona bem desse jeito. E outra coisa também que me deixa um pouco espantado é que as pessoas parecem não ter noção do quão fácil é criar uma moeda. Se você quiser criar a sua própria criptomoeda, tem sites na internet, você procura como criar a sua própria criptomoeda. Tem sites especializados que vão te mostrar como fazer uma pequena variação aí numa blockchain qualquer e você vai lá e cria. Posso criar o Masaru Coin agora, tá? Ah, mas criptomoeda não vale, eu quero uma moeda física, uma moeda, seja lá o que for, não tem problema. Vamos criar uma moeda física. Vou pegar aqui um pedaço de papel, vamos cortar aqui em papeizinhos, mais ou menos do mesmo tamanho. E agora eu vou escrever aqui, ó, um Masaru Coin. Tá aqui, ó. Criei uma moeda. Eu posso desenhar o mesmo aqui nos outros papeizinhos e pronto. Ah, mas quem dá validade para isso? O Instituto Masaru dá validade. A Associação dos Amigos, Fãs e Seguidores do canal do André Massaro
atesta que isso aqui tem validade. Eu dou a validade que eu quiser. Então pronto, eu criei minha moeda. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: eu posso comprar a sua casa e pagar em Masaru Coins? Se você me responder sim, essa moeda provavelmente vai passar a ter valor. Do contrário, se ninguém aceitar, vai ser mais um pedaço de papel pintado rodando pelo mundo, como outros tantos por aí. Então, um país ou um bloco econômico dizer por aí que vai criar a sua própria moeda é algo que tem tanta credibilidade quanto eu dizendo que eu vou começar a minha dieta na segunda-feira. Qualquer um pode falar por aí que vai criar a moeda e alguns podem efetivamente criar a moeda. Mas a questão é quem vai aceitar essa moeda. Pode vir aqui então que seja o Mercosul, que seja os BRICS, então beleza, vamos juntar lá. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos criar uma moeda comum. Tá, o tiozinho lá da Feira Livre de Xangai, será que ele vai preferir receber na moeda única dos BRICS e não em uma bela nota de $100 se você apresentar e esfregar na cara dele? Pois é, tem que passar por esse teste. Do contrário, não passa de mais um projeto vazio, mais uma ideia vazio, como de tantos e tanto tempo aparece por aí alguém falando da importância de quebrar a hegemonia do dólar. É importante quebrar a hegemonia do dólar? Eventualmente sim, assim como o dólar em algum momento quebrou a hegemonia que já foi anteriormente da libra esterlina. Nada é para sempre, o dólar não é para sempre, essa hegemonia não é para sempre e em algum momento vai surgir alguma coisa. Mas essa coisa certamente não vai surgir pela vontade de 5 líderes de países que cada vez vão ficando mais marginalizados. E aí é a hora da gente falar um pouco dos BRICS, e esse é o momento que o canal Investidor Cético talvez deixe de ser um pouco cético, né? Quer dizer, pode acabar ficando um pouco enviesado as coisas aí, mas os BRICS sequer são um bloco econômico. BRIC, sem o S de África do Sul, é uma sigla que foi criada há algum tempo por um economista britânico chamado Jim O'Neill para se referir aos grandes países, grandes mesmo em tamanho, em dimensões continentais, que teriam um grande potencial de crescimento econômico, no caso Rússia, China, Índia e Brasil. O que esses 4 países têm em comum? Eles têm em comum o fato de serem grandes, de serem problemáticos e de serem, com exceção do Brasil, extremamente agressivos, inclusive do ponto de vista militar. Então, Rússia é um país extremamente agressivo, né? Quer dizer, eu acho que nem precisa falar sobre isso, basta ver o que está acontecendo agora. China também é um país bastante agressivo e Índia, que vive as turras ali com o Paquistão, quer dizer, estamos falando de 2 potências nucleares e que também se estranha ali com a China, o que deixa tudo muito mais estranho, porque não há muita afinidade entre esses países. Quando a gente fala de um bloco como o Mercosul, que é um bloco muito criticado e talvez um bloco até frágil, podemos dizer, ainda tem algumas coisas em comum, quer dizer, tem uma cultura mais ou menos próxima, tem o fato desses países terem fronteiras, compartilharem infraestruturas, coisas que já não acontecem muito no caso dos BRICS. Eu falo muito porque ainda tem ali China e Rússia, né, que estão próximos, tem fronteiras terrestres ali, mas ainda assim é um negócio estranho. E quando vem essa conversa de moeda dos BRICS agora, é uma conversa que ocasionalmente surge, mas nesses últimos dias, né, foi nesse final de semana que pelo menos uns 3 conhecidos meus vieram me perguntar sobre o assunto, esse assunto vem sendo ventilado novamente por conta principalmente da Rússia. A Rússia é um país aí que está envolvido numa guerra que definitivamente não está saindo do jeito que eles planejaram e que eles estão aí desesperados para fazer amigos e tentar se mostrar para o resto do mundo como um pouco mais fortes ou talvez menos fracos do que eles realmente são. Então querem forçar essa unidade com os países dos BRICS, né, com China, com Índia, com Brasil, com África do Sul. E o que é uma coisa estranha, né, porque Índia e China, por exemplo, estão aproveitando a ocasião aí para puxar a espada para a Rússia e comprar óleo e gás aí com descontos que chegam a quase 50% em alguns casos. Então é o caso da gente dizer assim, olha, com esse tipo de amigo, né, não precisamos de inimigos.
é difícil imaginar algum nível de integração real entre esses países. A Rússia está em guerra. China e Índia ocasionalmente estão trocando tiros por aí. São dois países assim que têm uma rivalidade bastante acentuada. Já tiveram e ocasionalmente têm aí brigas de fronteira. A China, em particular, tem um grande receio de que a Índia possa, em algum momento, obstruir o tráfego marítimo da China em direção ao Oceano Índico. Então tem uma série de questões geopolíticas mal resolvidas aí que fazem com que uma integração entre esses países seja, pelo menos, no mínimo, muito improvável. Então, é possível que surja uma moeda dos BRICS? Sim, é possível. Tudo é possível. É possível que essa moeda se torne uma moeda realmente aceita? Também é possível. E um outro detalhe importante: moeda é moeda. Não confundir moeda com meio de pagamento ou com mecanismos de compensação de comércio exterior. Tá? Então, falar, por exemplo, que vamos fazer aqui um sistema de pagamentos como se fosse um SWIFT da vida, ou tentar fazer aqui um conta corrente para fazer aqui abater aqui saldos de importação e exportação, isso não é ter moeda. Tá? Só que hoje as pessoas, a mídia, tanto a mídia convencional quanto a mídia independente, na fúria ali de fazer sensacionalismo, clickbaits, etc., acaba chamando de moeda aquilo que não é moeda. Mas pode ser sim que os BRICS entrem numa rota de formar algum tipo de bloco econômico formal. Hoje é uma coisa que ainda beira ali a informalidade. Pode ser sim que forme uma moeda comum e pode inclusive ser que em algum momento no futuro essa moeda comum se torne uma moeda franca no mundo, uma moeda aceita. Porém, todas as evidências nesse momento apontam para o oposto disso. Eu já fiz um vídeo aqui anterior no canal em que eu falei sobre a questão da integração econômica e os níveis de integração econômica. Então nós temos alguns níveis. Quando países começam a se integrar economicamente, tem algumas escalas, sendo que a primeira escala é a zona de livre comércio, né? Quando países da sua própria iniciativa começam a eliminar barreiras comerciais, mas mantendo ali um total grau de autonomia e mantendo inclusive a autonomia das suas relações com outros países. Aí um próximo nível seria a união aduaneira, né, que quando os países ali adotam uma política comercial comum. Um terceiro nível seria o mercado comum. Então, nessa etapa, aí já começa a se integrar, por exemplo, alguns aspectos regulatórios, legislação, etc. O quarto nível seria a união econômica. União econômica é o que acontece hoje na União Europeia e é neste nível que costuma surgir a conversa de moeda comum. É o caso do euro, por exemplo. E um quinto nível seria a integração econômica total, que aí praticamente o país deixa de ser país. A gente até pode dizer assim que o Brasil, como república federativa, é uma integração econômica total, os Estados Unidos também, eles próprios, né, quer dizer, como uma federação, é uma integração econômica total. Então vejam que os BRICS estão muito distantes sequer do primeiro nível, que é uma zona de livre comércio. E é muito improvável que se evolua para uma moeda comum sem antes cumprir essas etapas intermediárias. Neste momento, a gente pode dizer que os BRICS são apenas um bando de renegados, principalmente agora, em particular com a situação da Rússia, e de novo ressaltando que neste momento é de maior interesse da Rússia falar em moeda comum para tentar passar uma imagem tanto para o resto do mundo quanto para o público interno de que eles estão ali construindo uma nova ordem mundial que, de novo, pode vir a acontecer, mas neste momento soa como mera fantasia, soa como mero discurso vazio. Então, novamente, é possível, sim, que se faça aí algum tipo de moeda comum, porque é absolutamente, ridiculamente fácil criar uma moeda. Eu posso criar uma moeda, você pode criar uma moeda, qualquer país pode criar uma outra moeda, 2 países obscuros em algum buraco aí do mundo podem resolver criar uma moeda comum também.
Não tem problema, tá? Moedas são criações humanas, a gente cria, arruma um nome bonito aí, vamos arrumar uma imagem bonita para colocar nas cédulas e nas moedinhas metálicas e pronto, tá feito, tá? A questão da moeda não é criar a moeda, a questão da moeda é fazer com que essa moeda seja correntemente aceita, com que ela tenha valor. Inclusive a gente sabe que a esmagadora maioria das moedas do mundo neste momento são moedas sem lastro. Tá? A gente já não tem mais aquela coisa, a moeda que era lastreada em ouro, a moeda que é lastreada em algum tipo de mercadoria. As moedas não têm lastro. O lastro das moedas é um lastro psicológico, né? Um lastro baseado em fé, em crença. As moedas têm valor porque as pessoas concordam em acreditar nelas. Então, para que uma moeda tenha valor, é preciso que as pessoas acreditem. E, de novo, pode criar a moeda que quiser. Pode ser dos BRICS, pode ser do Mercosul, pode ser da Associação Comercial de Pindamonhangaba, pode ser da onde você quiser. Qualquer um pode criar a sua moeda. Essa moeda tem que passar pelo teste do boteco, tem que passar pelo teste do restaurante, que é você ir no restaurantezinho no meio da África, no meio em algum país aí do Sudeste Asiático, em algum país do Oriente Médio, em algum país da América Latina, e pagar a conta naquela moeda. No momento em que aquela moeda é aceita, né, é aceito pelo feirante de Xangai ou pelo dono do restaurante de Cabul, ou seja lá o que for, aí sim podemos dizer que temos uma moeda em condição de desafiar a hegemonia do dólar. Antes disso, não. Antes disso, todas as conversas sobre moedas novas, moedas comuns, moedas de blocos econômicos, não passam de conversa, não passam de discurso vazio, eventualmente podem até ir para a concretização, pode-se criar a moeda, mas daí para essa moeda ter algum valor, são outros 500, que inclusive podem ser outros 500 anos. Então, neste exato momento, eu não perderia meu sono pensando em moeda dos BRICS ou pensando em moeda de qualquer outra coisa. Bom, é isso. Deixe seus comentários aí embaixo, né? Afinal de contas, esse tipo de assunto costuma ser bastante polêmico, porque se não fosse, as pessoas sequer falariam nisso, né? Os veículos de mídia e outros canais sequer mencionariam esse assunto se ele não tocasse aí em algumas coisas, né, um pouco passionais aí das pessoas. Então, deixa aí seus comentários, o que você acha, né? Me diga aí em que moeda que você gostaria de receber se você tivesse essa opção e a gente se vê num próximo vídeo.